bem, senhores, dando continuidade ao bloco passado, falávamos das lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. Ficou faltando falarmos dos movimentos do projétil. Então nós vimos quando um projétil é disparado, quando um tiro é realizado através de uma arma de fogo, esse projetil ele sai da arma realizando movimentos. Esses movimentos são os movimentos que vão dar ao projetil estabilidade durante a sua trajetória. Então, determinadas armas de fogo são armas cujo cano é raiado e há armas de fogo cujo cano tem uma alma lisa, ou seja, são armas de fogo cujo cano não tem raia. Quando esse projetil passa por um cano raiado, esse cano raiado faz com que esse projetil ele gire. Então esse movimento que o projetil faz de rotação em torno do seu próprio eixo chama-se rotação. O movimento do projetil rodar em torno do seu próprio eixo é o primeiro movimento por ele realizado, chamado de rotação. Só que esse projetil não sai fazendo somente esse movimento. Ele sai girando em hélice, fazendo movimentos helicoidais. E esses movimentos helicoidais, joga na tela por favor, vão descrever algo mais ou menos assim, ó. Movimentos helicoidais em círculo. Então volta para mim. Esses movimentos, o projetil ele sai da arma rodando em parafuso, só que com uma velocidade muito grande. Nós vimos nos encontros passados que os projéteis de alta velocidade eles viajam a uma velocidade maior do que 2 vezes a velocidade do som no ar. E a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. São projetis que viajam acima de 680 metros por segundo. Quando você ouve o tiro, tom! O tiro já passou por você há muito tempo. Disse isso em blocos passados. Você não precisa se jogar no chão, porque quando o som chega ao seu ouvido, o projetil já está longe de você. Ora, então esses movimentos você não consegue visualizar a olho desarmado. Mas quando você filma esse projetil numa câmera em alta velocidade para perceber esses movimentos desse projetil, você nota que ele faz movimentos em torno do seu próprio eixo e movimentos helicoidais. Ora, se eu pudesse, como se fosse uma mola esticada, se eu pudesse fazer um corte e colocar o olho aqui por dentro, ó, olhando por dentro da mola, eu veria uma imagem mais ou menos assim, joga na tela. Eu veria uma imagem mais ou menos assim, ó, fazendo um corte transversal nessa imagem de cima. Se eu pegar esta imagem de cima, que eu vou até apagar, se quiser printa a tela aí, vou apagar. Então se eu fizer um corte na primeira imagem, eu vou olhar um corte transversal, uma imagem assim, ó. E aí quando eu olho essa imagem, eu vejo que tem um círculo grande e há círculos pequenos. Esse círculo pequeno aqui é o movimento de nutação. Então nutação é esse movimento do círculo pequeno. E esse círculo grande aqui, ó, chama-se precessão. Chama-se precessão. Então, nutação é o círculo pequeno, precessão é o círculo grande. E rotação, que é esse primeiro aqui, ó, primeiro movimento, é o movimento que o projetil faz em torno do seu próprio eixo. Ele gira em torno do próprio eixo, rotação. Ele sai fazendo um movimento helicoidal. Faço um corte transversal e olho que tem círculos pequenos e círculos grandes. No círculo pequeno chama-se nutação, o círculo grande chama-se precessão. E esse projetil, eu vou falar daqui a pouco da translação, e esse projetil, ele vai fazendo movimentos assim, ó. Ele sobe, uma hora a ponta está levantada, uma hora o culote está levantado. Ponta levantada, culote levantado. Ponta levantada, como se fosse o basculhante de um banheiro, basculhante. Aquilo que você abre e fecha para escapar o ar. Normalmente tem próximos de extintores não, daquele aparelho de gás dentro do banheiro, aqueles aparelhos mais antigos que ainda ficam dentro do banheiro, os mais modernos ficam fora do banheiro. Mas de qualquer maneira, você tem o basculhante, que ele abre e fecha. Então esse movimento aqui que o projetil faz, ó, sobe e desce, é esse movimento de báscula. Joga na tela. Então esse movimento aqui de báscula é esse movimento. Uma hora ele está de ponta, uma hora ele está abaixado. De ponta, abaixado. É o movimento, deu um acento aqui, é o movimento de báscula. O trajeto, nós já vimos, né? É o percurso do projetil dentro do corpo da vítima. E a trajetória é o percurso fora do corpo da vítima. Questão de prova, candidato. Quem deve estabelecer o trajeto? O trajeto é algo que vai ser examinado pelo perito legista.
Ora, porque são lesões que vão constituir, por exemplo, a cavidade permanente. O tiro entrou pelo osso frontal e saiu pelo osso occipital. Ora, nesse percurso dentro da caixa craniana, ele descreveu um trajeto. E quem vai examinar isso é o perito legista. Agora, ele foi dado o tiro, ele bateu numa árvore, reconstituiu e atingiu a vítima. Esse percurso da arma, bateu na árvore, reconstituiu e atingiu a vítima, é a trajetória. É o percurso fora do corpo da vítima. Isso interessa quem? Ao perito criminal, que vai descrever como é que foi a dinâmica daquele evento. E a translação, joga na tela, é o movimento entre a boca da arma, é o movimento feito pelo projetil entre a boca da arma e o corpo da vítima. Seria sinônimo aqui da trajetória, sendo chamada no que tange ao movimento do projétil de translação, ok? Então, senhores, pode voltar para mim? Todos esses movimentos vocês têm que saber, porque podem ser uma questão aí na sua prova. Ora, então o que ficou faltando do bloco passado, da aula passada, era examinar esses movimentos. Só para finalizar esse encontro de projéteis de arma de fogo, né? Ora, os canos das armas são canos, como disse, de alma lisa, ou seja, o que é um cano, uma arma de fogo com um cano de alma lisa? É aquele cano que não tem raia, é o chamado também de cano não raiado. Por que é importante você saber isso? Porque se o cano tiver raia, essas raias vão decalcar no projetil uma marca. Então a raia do projétil, joga na tela, vai decalcar no projetil uma marca. Quais são as marcas? São as estrias. Então a raia está onde, André? A raia está no cano da arma. E quando o projetil passa pelo cano da arma, essas raias vão deixar no projetil uma marca. Como é que é o nome da marca que as raias deixam no projetil? São as estrias. Então as estrias estão onde? No projetil. E as raias estão onde? No cano da arma. Não confunda uma coisa com a outra. Então o que são raias destrógenas? São raias viradas para a direita. Raias viradas para a direita. E as raias sinistrógenas? É a raia virada para a esquerda. Então, raias voltadas para a esquerda são raias sinistrógenas. Se ela é deitada para o lado esquerdo, ou seja, você está vendo contra mim, né? É só você inverter minha posição, lado esquerdo, essa mão aqui, a raia é sinistrógena. Se a raia é deitada para o lado direito, raia destrógena. São expressões de balística forense que podem cair numa prova e o candidato que não tem esse conhecimento pode ficar em dúvida sobre o que o examinador está falando. Então, essas raias destrógenas ou sinistrógenas vão gerar no projétil as estrias. E essas estrias podem ser primárias, secundárias e terciárias. Joga na tela. O que são estrias primárias? As estrias primárias são aquelas estrias formadas pelas raias originárias. Então, as raias originárias do cano da arma, as raias que vieram com a arma no momento que ela foi produzida, são raias chamadas de primárias. Só que as armas podem apresentar defeitos. E esses defeitos das raias, então imagine que uma raia tem uma deformidade. Essa deformidade vai gerar uma estria secundária. E aí é uma arma, se ela for muito utilizada, uma arma que já deu mais de 50 mil tiros. 50 mil tiros com uma arma vai começar a gerar o desgaste das raias. E esse desgaste das raias, muito utilizada, vai gerar as chamadas estrias terciárias. Então, senhores, não adianta. Aqui tem que decorar o que é raia primária, o que é estria primária, o que é estria secundária, o que é estria terciária. Aí você tem que conhecer as raias, ou seja, as raias originárias geram estrias primárias. Os defeitos das raias, estrias secundárias. E raias desgastadas pelo uso, estrias terciárias. Tudo bem? Raias sinistrógenas, raias destrógenas. Balística forense está no programa de medicina legal. E para a gente fechar aqui essa nossa aula de medicina legal, coloquei uma questão de prova. Para a gente ver como é que isso cai. Nessa que a gente já fez, essa questão aqui propriamente dita. Então vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Então imagine se você fosse fazer uma questão, jogar na tela, e primeira questão do seu concurso para delegado fosse essa questão. Vou começar da letra E. As feridas de entrada
de projéteis de arma de fogo de alta energia cinética. O que é um projetil de alta energia cinética? É aquele projetil que viaja a uma velocidade maior, então a velocidade x é maior do que 2 vezes a velocidade do som no ar. Maior do que 2 vezes 340 metros por segundo, 680 metros por segundo, já falei isso. Então, projéteis de arma de fogo de alta energia. Não costumam, sublinho não costumam apresentar forma bizarra na interposição de anteparos. Volta aqui para mim. Então, você pegar um projetil de alta velocidade, uma arma de projetil de alta energia, colocar contra o osso parietal da vítima, ou seja, com o anteparo ósseo por baixo, e apertar, qual é o sinal que vai surgir aqui que nós já vimos nos blocos passados? O sinal de boca de mina de Hoffman. Então, uma lesão bizarra, uma lesão estrelada. Ora, o projetil vai quebrar a tábua óssea, que é dupla no crânio, vai invadir a caixa craniana, os gases vão bater no osso e vão explodir a pele para fora, formando uma lesão ali bizarra. Por essa razão, joga na tela, a letra E está errada. Está errada. Letra D. As feridas de saída de projéteis de arma de fogo têm propriedades bem definidas e permitem a sua fácil, sublinha, distinção com relação às lesões de entrada. Senhores, nós vimos que uma série de fatores vão influenciar na lesão de saída. E um desses fatores é justamente a cavidade temporária. E vimos no bloco passado que também nesta linha de raciocínio há vários fatores que influenciam na formação da cavidade temporária. A cavidade temporária pode ser influenciada pela velocidade do PAF, pela densidade do tecido que ele vai atravessar, pela estabilidade do PAF, pelo tamanho do trajeto. Então eu não posso dizer que é fácil a distinção entre lesão de entrada e lesão de saída. Porque no caso concreto, eu disse isso no bloco passado, eu não posso estabelecer o diâmetro da lesão de saída apenas pelo calibre nominal da arma. Isso foi uma questão que caiu em delegado do Rio. Ou seja, existem várias hipóteses que podem ocorrer no caso concreto que podem alterar. Então, uma questão que diz, letra D, que é fácil a distinção, ela é tudo menos fácil. Logo, o gabarito, joga na tela, o gabarito da letra D também está errado, não é a letra D. Letra C. Nas feridas produzidas por entrada de projétil de arma de fogo, a aferição do diâmetro de enxugo determina a distância do atirador em relação à vítima. Senhores, o que é a zona ou orla de enxugo? Esse projetil ele vem impregnado por um sarro e o projetil, ao passar pela pele, como nós já vimos em blocos passados, ele se limpa na pele, deixando aqui uma marca, que é chamada orla de enxugo de alimpadura ou sinal de Chavigny. Lembra disso? Ora, isso nada tem a ver com a distância do atirador para a vítima. Nos tiros a curta distância ou a queima-roupa, vai ter orla de enxugo ou limpadura. Nas lesões de longa distância ou a distância, também vai ter orla de enxugo ou limpadura se não houver anteparo. Ou seja, não é pela orla de enxugo ou limpadura que eu vou determinar a distância do atirador, se é a curta distância ou a longa distância, porque esta orla é produzida pelo projétil. Agora, se ele tivesse perguntado a zona de tatuagem, a orla de esfumaçamento, a orla de tisnado, aí estaria correto. Nessas orlas, eu consigo. Se o projetil não tem orla de, por exemplo, tatuagem, eu posso pensar que o tiro foi dado à distância. Agora, esse mesmo raciocínio não pode ser feito nos tiros, para a orla de enxugo. E lembre sempre na hipótese de não ter anteparo. Porque eu posso ter uma lesão a curta distância, com o cano quase encostado, porque eu coloco um travesseiro entre a cabeça da vítima e o cano da arma e disparo. Nessa lesão não vai ter nem orla de enxugo, nem orla de limpadura, não vai ter orla de tatuagem, não vai ter orla de esfumaçamento, porque tudo vai ficar no anteparo, no travesseiro. Então, na verdade, a presença da orla de enxugo, joga na tela, ela garante que a lesão é de entrada, só isso. Garante que a lesão é de entrada. E se eu juntar a orla de enxugo com a orla de contusão, eu posso pensar no anel de Fish. No anel de Fish, ok? Ora, e o anel de Fish, ele está determinando a incidência do disparo e não a distância do disparo. Por todas essas razões, a letra C ela está também errada. Letra C também errada, ok? Letra B de bola. Quanto mais longo for o trajeto, acabei de falar, o que é o trajeto? É o percurso do projetil dentro do corpo, de um projetil de arma de fogo dotado de alta energia cinética no interior do corpo, maior será a lesão de saída. Isso aqui está errado também, senhor. Isso aqui é bloco passado. Eu expliquei isso no bloco passado. Ou seja,
Volta para mim, se o trajeto é muito comprido, quanto maior o trajeto, menor a lesão de saída. Qual é a relação aqui? Ora, se o trajeto é maior, o projetil vai gastar mais energia cinética para percorrer aquela distância. E se ele gasta mais energia cinética, quando ele chegar ao final do trajeto, de um trajeto longo, ele vai estar com menos energia cinética que ele estaria se o trajeto fosse menor. E a quantidade de energia cinética que ele possui no momento da saída influencia no tamanho da lesão de saída, porque influencia na cavidade temporária. E a cavidade temporária, então, determina o tamanho da lesão de saída. De modo que, quanto maior o trajeto, mantidos inalterados os demais fatores, menor vai ser a lesão de saída. Joga na tela. A questão está falando justamente o contrário, né? Quanto mais longo for o trajeto, maior é o tamanho da lesão de saída. Errado. E por último, que é o gabarito, né? Por isso que eu deixei por último a letra A morfologia de uma ferida de entrada não permite distinguir se a mesma foi produzida por projetil de arma de fogo comum ou de alta energia. Falei isso, é o gabarito. Falei isso, senhores, no bloco passado. O calibre nominal da arma, apenas o calibre nominal da arma, não é suficiente para determinar praticamente nada. Então, um tiro de fuzil 5.56, um tiro de pistola 9mm, um tiro de 7.62, ou seja, só pelo calibre nominal, eu não posso determinar o tamanho da lesão de entrada e saída, porque vários, como eu mostrei no bloco passado, vários fatores, distância entre o atirador e a vítima, o tamanho da trajetória, o tamanho do trajeto, como é que o projetil vai chegar e vai atingir, ele vai entrar na pele, ele estava de ponta, ele estava de lado, ele estava mais estável, ele estava menos instável. Nós vimos que ele vai fazer movimentos, trajeto, trajetória, báscula, precessão, nutação, translação. Vimos agora há pouco isso. Todos esses movimentos do projétil dão a ele mais estabilidade. Se ele entra mais estável, ele gasta menos energia cinética. Se ele entra mais instável, ele gasta mais energia cinética para entrar. Então a lesão de saída vai ser maior ou menor. Então, senhores, vi nesse bloco e no bloco passado que são vários os fatores que influenciam no tamanho da lesão. E aí, como disse a questão na tela, a morfologia da ferida de entrada não permite distinguir se a mesma foi produzida por um projetil comum ou de alta energia. Mantidos e não alterar os demais fatores, lógico, né? Somente pelo calibre nominal não é possível saber, e aí o examinador deu essa questão como gabarito, né? Então, a letra A, certo, é o gabarito. Tudo bem? Tranquilo isso, senhores? Então, estamos chegando ao final dessas aulas de projetis de arma de fogo e te espero numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!